examina a parte do direito penal tributário, é importante a gente estabelecer umas diferenciações básicas no quesito, na proposta que envolve a denúncia espontânea de infração. Tá? A temática da denúncia de infração, né, ela é prevista pontualmente no artigo 138 do CTN. Vamos aqui acessar o CTN. Vocês estão chegando isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, lá no artigo 138 do CTN, nós temos a seguinte informação. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Então, pela informação aqui apresentada, nós já identificamos aqui algumas características interessantes da denúncia espontânea. Primeiramente, a denúncia espontânea da infração, ela é matéria não do direito penal tributário, ela é matéria do direito tributário penal, tá? Por quê? Do direito penal tributário e não do direito penal tributário. É dessa temática pontual, posto que aqui no direito tributário penal nós estamos lidando não com crimes, certo? Em nenhum momento está se falando aqui em crime praticado por X, Y, Z. Está se falando de uma infração. Aqui o sentido de infração é no mesmo sentido de infração de trânsito, tá? Aqui não está falando de uma sonegação propriamente dita. Lembremos que a sonegação, lá no nosso estudo da legislação pertinente, da lei contra crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária, que a ideia pontual que reverbera especificamente o crime contra a ordem tributária se dá por um comportamento supressor ou até de reduzir a carga tributária de forma dolosa, mas com o intuito associado de praticar crimes. Porque reduzir ou suprimir a carga tributária pode ser um comportamento elisivo. Uma elisão fiscal é um comportamento pontual que você identifica aqueles que pretendem, portanto, reduzir a carga tributária. Uma empresa ela vai contratar um escritório de advocacia, um escritório contábil ou uma equipe multidisciplinar, né? Temos aí o Adonis, que inclusive está comigo nessa empreitada, para fazer um procedimento de elisão fiscal, né? Um procedimento de redução da carga tributária. Com que intuito pontual? Reduzir o tributo no sistema. Isso é normal, isso é coerente e pertinente os processos. Tá? Reduzir a carga tributária, reduzir o tributo. Então isso aí não é coisa de outro mundo, né? De outra atmosfera. Então, dentro desse sentido pontual, eu quero fazer uma seguinte diferenciação. Não caiu na primeira fase, mas caiu na segunda fase. E conforme for, temos aqui 3 alunos, né, que querem, o Adonis é um deles, o Marcos também pretende, que é a diferenciação entre evasão fiscal e elisão fiscal. Então a gente tem que começar a diferenciar arroz do feijão. A evasão fiscal é o comportamento direcionado para sonegar tributos. Então, o comportamento que se direciona para práticas, portanto, criminosas, que visam a reduzir ou mesmo suprimir tributos, é evasões fiscais. Elas geram evasões fiscais. E a elisão fiscal é nada mais nada menos que o planejamento tributário. Então, o planejamento tributário, ele vai buscar, de fato, a redução ou até mesmo a supressão, né? Sair da ordem de cobrança da esfera de uma empresa, de uma pessoa física, tributos, certo? Então é natural que desses dois extremos
nós encontramos esses dois objetivos. Os objetivos são claros, tanto da evasão quanto da elisão. Só que na evasão você usa de meios criminosos, meios fraudulentos, meios omissivos. Você, ao invés de declarar ao imposto de renda, você não declara. Né? Você mesmo tendo receita para declarar, você não declara. Então, por mais que você espelhe dentro de um sentido que não, um sentimento de não querer pagar tributo, não, quando você deixa de declarar, ou quando você declara de forma reduzida, mas tendo recurso, você está sendo sim sonegador no sentido amplo dos termos, tá? No sentido amplo dos termos, sentido, aliás, melhor dizendo, no sentido jurídico da matéria, você está sendo, tá? No sentido aqui. Cuidado com aquilo que nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Nós vimos que no que tange especificamente a cobrança de tributos, quando você não paga o tributo porque você não quer tributo, por si só, você não está praticando crime, tá? Vimos isso nas aulas anteriores. Outro ponto interessante, a ideia que reverbera a cobrança de tributo, existe um princípio da insignificância. Então existe aqui um princípio de significância que rege a matéria. Nesse conceito pontual, nesse quesito pontual, vou apresentar aqui para vocês um outro material. Deixa eu só separar aqui, pronto. Nós verificamos aqui na legislação tributária, vou colocar aqui para a gente dar uma examinada. Opa, peraí. A questão da insignificância na matéria tributária e na matéria do tribunal penal tributária, tá? Deixa eu só copiar aqui e tentar jogar aqui pra gente. Então, quando a gente fala de princípio da insignificância no âmbito do direito tributário e no direito tributário penal, são duas linguagens diferentes, pessoal. São duas linguagens diferentes, tá? Bom, vou puxar aqui um pouquinho a tela mais para cá, para todos poderem acompanhar. Muito bem, tá aqui, pronto. Então, o que é o princípio da insignificância em matéria tributária? O princípio da insignificância em matéria tributária é R$1.000. Então, repetindo. O princípio da insignificância no direito tributário, no direito processual tributário, não estou falando de penal, no direito tributário, no direito processual tributário é R$1.000. Então, se você teve rendas, né, que comprovam que o devedor ele tem uma consolidação de débitos, consolidando R$1.000 contra a Receita, contra a Fazenda Pública Nacional, ali o Estado não tem interesse jurídico, não tem, inclusive, causa para acionar uma execução fiscal, porque a dívida é muito ínfima do ponto de vista fiscal. Em contrapartida, se a dívida for entre R$1.000 até R$20.000, aí tem uma outra situação que eu vou mostrar para vocês. E se a dívida for de R$20.000, aí legitima a execução fiscal e legitima, conforme for o caso também, pessoal associado nesse sentido, a esfera do direito penal tributário. Então vamos colocar aqui umas observações associadas a isso. Bom, primeiro, qual é a finalidade da denunciação espontânea? É simplesmente o rapaz, a pessoa, ela que tem o desejo de não sofrer nenhuma penalidade em razão do não pagamento do tributo, ela manifesta o interesse de se denunciar ao fisco para que ele não pague multas em razão disso. Então ele realiza a denunciação espontânea. Aonde que ocorre a denunciação espontânea? A denunciação espontânea ocorre logo no início, antes de qualquer procedimento administrativo ou qualquer medida fiscal que esteja ligada à percepção do crédito tributário. Então, nesse contexto pontual, eu vou abrir aqui para vocês uma nova tela, que eu vou fazer aqui um desenho aqui ilustrativo. Vou jogar aqui para vocês, para a gente poder entender essa lógica dentro do sistema tributário.
Bom, eu vou pegar aqui aquele fluxograma, né, aquelas informações que a gente utilizou para explicar a tributação. Só pegar aqui um exemplo. Ótimo, peguei aqui um e vou jogar aqui para vocês. Muito bem, aqui dá para perceber, né, quem assistiu às aulas iniciais sabe que aqui nós temos todo o fluxograma da tributação, correto? Nós temos aqui nosso fluxograma todo da tributação. Então aqui nós temos a hipótese incidência, temos o fato gerador concreto, temos a obrigação tributária principal. Essa seta aqui diferenciada, ela simboliza o lançamento fiscal. Temos o crédito tributário, temos a notificação do lançamento fiscal, temos a impugnação administrativa, temos a decisão proferida por delegado da Receita Federal em sede de julgamento, temos o recurso administrativo, temos o CAF, que é o Conselho de Administração, Conselho Superior Fiscal da Receita Federal, que decide as matérias tributárias, como se fosse as turmas colegiadas dos tribunais, como se fosse uma Câmara Civil ou uma Câmara Criminal. E temos aqui a constituição definitiva do crédito tributário. Depois nós temos aqui a inscrição em dívida ativa, temos a certidão de dívida ativa e, por fim, a execução fiscal. Professor, são muitas informações, eu sei, mas isso aqui está nas videoaulas passadas. Mas aqui eu vou fazer aqui algumas observações e aí, evidentemente, vou revisando. Muito bem, então nessa parte aqui inicial aqui da ilustração, aqui nessa parte inicial aqui, eu tenho aqui a formação da relação jurídica tributária. Então, como é que forma a relação jurídica tributária? Como é que forma? A formação da relação jurídica tributária, ela se dá nesse momento aqui, pessoal. Ela se dá nesse momento aqui, ó. Aqui que dá a formação da relação jurídica tributária. Pessoal, só um instantinho, 1 minuto. Muito bem. Então nós temos aqui essa etapa inicial, que está aqui nessa seta. Essa seta está muito feia, né, cara? Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Nós temos essa etapa aqui inicial, que é a formação da relação jurídica tributária. A formação da relação jurídica tributária, né? Nós temos aqui a formação da relação a formação da relação jurídica tributária. Por que formação, professor? Porque para eu falar de relação jurídica tributária, eu tenho que ter o fato gerador concreto ocorrido. Aonde está a previsão do fato gerador concreto? A previsão do fato gerador concreto está na hipótese de incidência. E aonde está na hipótese de incidência? A hipótese de incidência está na lei, que é isso bem aqui. Então, aqui vai representar a hipótese de incidência. A hipótese de incidência está onde, professor? A hipótese de incidência está, evidentemente, na lei. Então, aqui eu tenho a hipótese de incidência. E a hipótese de incidência está onde? Na lei. Em abstrato. Aliás, na lei. Trazendo em abstrato a previsão do fato gerador concreto. Então, o papel da hipótese de incidência é única e exclusivamente trazer a previsão do fato gerador concreto. Tanto que hipótese de incidência também é chamado de fato gerador abstrato, tá? Então, alguns livros eles usam essa expressão. Tá tudo correto. Muito bem. Então, aonde é que caberia, se assim formos observar,
a denúncia espontânea da infração. Vou chamar de DEI, tá? Então, aonde caberia a denúncia espontânea da infração? A denúncia espontânea da infração, ela caberia pontualmente aonde? Ela caberia pontualmente aqui, ó. Vamos colocar aqui. No momento em que ocorre o quê, professor? No momento da formação da relação jurídico-tributária. Então, aqui eu tenho a possibilidade do DEI, né? Da denúncia espontânea da infração. A denúncia espontânea da infração, ela só tem sentido jurídico nesse momento aqui. Nesse momento aqui. Nesse momento aqui. Ou seja, nessa parte inicial. Por que isso? Porque já decidiu o STJ e também o STF que a denúncia espontânea ela só tem sentido processual quando for nas etapas iniciais do processo administrativo, quando o Estado ele não tem a persecução efetiva do crédito tributário. Porque esse caminho aqui, esse mar aqui indicado, é o do próprio processo administrativo. Então, o processo administrativo está dentro dessa etapa aqui, o do processo administrativo. Então, aqui eu tenho o processo administrativo. E o processo administrativo fiscal, também chamado de PAF, né? Vocês podem encontrar isso em livros, a expressão PAF, processo administrativo fiscal, ele só tem sentido jurídico da sua ocorrência se for o quê, pessoal? Se tiver atuações por parte do fisco ou até mesmo do contribuinte para provocar a tutela estatal nesse sentido. Então, falar de processo administrativo fiscal, eu estou falando de persecução do crédito tributário. E aonde fica a denúncia espontânea? Ela fica nessa etapa bem aqui, ó. A denúncia espontânea, ela fica na etapa da formação. E isso decorre de quê? Da própria redação do artigo 138. Vamos voltar aqui. Olha o que diz o 138. A responsabilidade excluída pela denúncia espontânea da infração, direito tributário penal, não direito penal tributário, acompanhado, se for o caso, do pagamento do tributo devido e do juros de mora. Então, para eu fazer denúncia espontânea, é só chegar lá para o fisco, eu não paguei, não paguei, porque eu não quis pagar, eu não tava apertado e tava... Bom, se você não pagou porque estava apertado, estava sem as condições, tudo bem, não tem problema. Agora, quando você for fazer o pagamento, você vai pagar o quê? Os juros de mora. Então, você vai pagar o tributo devido e os juros de mora. E aqui diz também uma segunda situação. Ou do depósito do montante arbitrado pelo fisco. É a segunda situação. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa ela vai se valer do instituto da denúncia espontânea, mas ela não sabe o valor que ela vai pagar. Ela não sabe. Então, o Estado ele vai trazer a informação pertinente de quanto é que vai ser pago efetivamente. Lógico que é um valor pago de forma atualizada. Então, a denúncia espontânea ela vai se dar em duas situações. Primeira delas, quando o contribuinte todas elas são antes do processo administrativo fiscal ou de qualquer medida de fiscalização. Então, antes do processo administrativo fiscal ou de qualquer medida de fiscalização, ele vai espontaneamente, por isso que ele é denúncia espontânea, espontaneamente à Receita Federal e denuncia, olha, eu tive essa operação, eu tive um rendimento, eu não sabia ou eu não podia pagar na época e eu queria pagar e junto com a diferença dos juros de mora. Professor, o juros de mora é uma penalidade? Não é. Isso já tem doutrina muito forte nesse sentido. Os juros moratórios é nada mais, nada menos que uma atualização monetária. E essa atualização monetária, pessoal, no direito tributário, para a prova da OAB, como é uma prova a nível federal, você vai utilizar como indexador a Selic. Então, esse juros de mora, ele tem como indexador a Selic, a taxa Selic, que é a taxa de compensação, de correção inflacionária ao nível federal,
é a Selic. Então a Selic é o indexador utilizado pela União. Por que que os municípios, estados têm sua própria taxa de juros, muitas vezes disruptivamente com a do governo federal? Por causa do Pacto Federativo. Então o Pacto Federativo garante aos entes federativos eles possam adotar a taxa de juros que eles entenderem melhor, desde que, evidentemente, seja oficial, seja legal, ela seja condizente. O judiciário, por exemplo, ele tem uma forma de atualizar seus valores. Então, você não necessariamente vai pegar a taxa Selic e vai atualizar. E até porque cada situação, cada demanda tem as suas peculiaridades. Né? Eu não vou utilizar, por exemplo, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas como se fosse um indexador para tudo. Então, a gente tem que ter a cautela de cada situação ser utilizada a correção devida. Bom, e o valor arbitrado? É a outra situação. Evidentemente, o físico, quando você vai até ele calcula o valor, ele vai te dizer, olha, o valor que você tem que pagar para você ficar correto é esse bem aqui. Evidentemente, quando você vai até o fisco e denuncia-se, ele espera que você pague a título do artigo 138 do CTN. Ou seja, ele espera que tu pague, porque do contrário, vai deflagrar indiscutivelmente uma medida fiscal, uma medida de fiscalização ou até mesmo um processo administrativo. Tá? Então o fisco, ele espera que você tenha conduções proativas. Deixa eu mudar essa letra aqui, estou achando muito escura, muito fininha. Deixa eu botar outra aqui, peraí. Vou botar aqui um Arial, que eu tô bem perdendo, tô mais grosso. Acho que fica melhor. Então, muito forte. Então, quando você vai até o fisco e informa a situação, evidentemente vai vir o valor atualizado, né? O fisco vai calcular para ti e vai te entregar. Bom, antes de eu ditar para vocês anotarem, eu queria só mais uma colocação aqui. A segunda colocação é o seguinte: nem todos os tributos vão se beneficiar da denúncia espontânea. Nem todos, tá? Por que isso? Porque a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, ela só tem sentido se não forem, repito, se não forem os tributos cujo lançamento fiscal seja por autolançamento ou por homologação. Então, os demais tributos que instruem, que informam a relação jurídica tributária, pode o contribuinte se valer da denúncia espontânea. Então, tributos como IPVA, tributos como IPTU, tributos como taxa de coleta de lixo, taxas gerais, inclusive taxas federais, contribuições de melhorias, o contribuinte ele pode se valer da denúncia espontânea. Tá? Vamos supor que, no caso do IPTU, um indivíduo ele tem um imóvel e aí ele aumentou o imóvel dele, adquiriu outras matrículas, só que essas informações não foram repassadas por algum motivo, lá, um erro de computador, ou assim, para o fisco municipal ou distrital, se for no DF. E você continua sendo cobrado por aquele valor primitivo, aquele valor, evidentemente, com as suas devidas atualizações. Mas não é condizente ao real valor que você deve realmente pagar. A real valor que reverbera o teu comportamento, a tua situação jurídica. Então, nesse caso pontual, nessa reflexão aqui dita pontual, o que ocorre especificamente? Nesse caso, poderá você denunciar a situação de forma espontânea para evitar que você pague penalidade pecuniária. Então, aqui a ideia é, evitar pagar multa tributária. Pessoal, por incrível que pareça, o tributo é ficha, é barato em relação à multa. O tributo, ele é muito mais em conta do que a multa. A multa, ela no direito tributário, no direito ambiental, é justamente para evitar da pessoa sonegar ou evitar da pessoa violar as leis. A ideia da multa é ser galopante. Tem situações, por exemplo, que a multa passa até de 400%, aliás, chega até 400% do valor primitivo do tributo. Então imagina você pagar um tributo 400 vezes maior do que o valor primitivo.
É um absurdo. Eu peguei uma vez um processo que o débito original do cara era 3.700 e poucos reais. Ou seja, dentro da faixa de insignificância. Quando eu fui pegar de novo o processo dele, estava em valor de 24 mil reais. Então, foi explicado o cliente, foi orientado a pagar, mas ele não teve essa condução. Qual foi o resultado? O processo foi para a Fazenda Pública e já estava aí já protestado. O valor de 24 mil reais. Cara, é dose, é doído. De vez de você fazer o pagamento tempestivo dos 3 mil, ele vai fazer agora 60 vezes em cima de 24 mil. É doído. Muito bem. Pessoal, na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses, faça o parcelamento. Faça o parcelamento. Se atrasou uma, não tem problema, só não atrase mais de duas. E aí na segunda tu já começa a pagar, começa já te organizando para evitar a bola de neve. Porque Receita Federal não se brinca, cara. Tu pode dever banco, tu pode dever qualquer que for, mas não deva a Receita Federal porque as multas são altíssimas. Tudo bem, pessoal? Então a ideia da denunciação espontânea é se afastar de um dos piores pesadelos do direito tributário, que é as multas tributárias, que são altíssimas. São altíssimas. E só para você ter uma ideia, as multas tributárias, elas decorrem de obrigações principais não cumpridas ou de acessórias. E as obrigações acessórias podem decorrer de uma portaria, nem lei. Evidentemente, a multa ela é força de lei, mas a obrigação acessória de entregar um documento, de prestar uma informação, ela decorre de um mero portaria. Ou seja, a Receita Federal ela pode criar exigências e você tem que estar atento. Tudo bem, pessoal, quanto a isso? Beleza? A gente pode prosseguir. Eu posso ditar aqui para vocês. Tudo certinho? Então vou fazer aqui, vou ditar aqui. Ô Donis, tudo bem? Eu tava falando mal de você, Adonis. Bem, tudo bem. Oi? Eu ainda há pouco tava falando mal de você. Ah, isso é por isso que minha orelha tá esquentando aqui. Ah, meu querido, não, eu tava falando que tava sentindo sua falta. Vambora. E por sinal, nós temos aqui um contador, viu, José? Temos aqui um Né? contador, o Adonis. Quem Logo que eu precisar. puder pagar, eu vou precisar contratar um advogado tributarista e um contador. Vamos empenhar. Tá aí, ó. Tudo certo. Vamos lá, pessoal, vamos anotar isso aí. Coloque assim. Repito, no âmbito do direito tributário penal, o CTN traz a previsão, do Instituto da Denúncia Espontânea, da infração espontânea com S, tá? Da infração visando afastar a incidência
afastar a incidência das multas tributárias barra penalidades fiscais. Professor. Multas tributárias barra penalidades fiscais. Anotou? Professor, Para voltar? Onde tu paraste? afastar a incidência Da incidência, para afastar a incidência das multas tributárias barra ou bota ou, você que sabe. Barra ou penalidades pecuniárias. Penalidades pecuniárias. certo. Valeu. Para tanto, vírgula, deverá vir acompanhada, dois pontos. 1. Do pagamento do tributo devido e dos juros de mora do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ponto e vírgula 2. Do depósito da importância arbitrada pelo fisco se depender de apuração pela autoridade fazendária. Aliás, pela autoridade fiscal. Depender de apuração da autoridade fiscal. Belezinha? Não tem mais. Ponto. Observação. Por força da súmula do STJ
da súmula do STJ 360 pela súmula do STJ 360, a denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, abre um parênteses, coloca assim, exemplos: ITR, IOF, ICMS, ISS, contribuições especiais, o imposto de renda também, contribuições especiais, imposto de renda, IR, etc. Esse aí não podia jamais não dizer. Tem muita questão de CMS, IR. Contribuições especiais e depois pegou? Imposto de renda, IR. Imposto de renda. Imposto de renda. Beleza? Etc. Fecha parênteses. Por quê, pessoal? Por quê? Olha só. Porque decorar súmula, todo mundo faz isso. Mas por quê, professor? Especificamente, os tributos sujeitos por homologação ou autolançamento, que é a maioria dos tributos que a gente mais dá dor de cabeça na atividade do contemporâneo, porque que nesses que são coração da coisa não tem esse benefício tão maravilhoso que afastar a multa tributária, pessoal, presente. Por quê? Pessoal, vou te trazer aqui dois argumentos. O primeiro argumento é legal e o segundo, depois do intervalo, é jurisprudencial do STJ. O primeiro argumento legal é bem claro, bem simples. Nesses tributos, eu tenho três etapas muito bem claras. Três pontos bem claros, que podem ser lidos como etapas.
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, há um pagamento antecipado de. Eu só não concordo, imposto de renda eu declaro e tal. Não. Antes, tu já pagou. E se não pagou, tu vai pagar com juros. Tu deu a entender? Então antes, professor, eu ganhei aqui um precatório. O juiz já lhe separou o dinheiro e o setor responsável já mandou para a Receita Federal. O teu serviço vai ser só declarar. Então tu não vai estar fazendo nada de errado. Só declarar. Porque esse valor... Agora, se não for descontado, aí é outra história. Bom, ganhei na loteria. Ganhei um prêmio na Mega Sena, sei lá. Pode ter certeza que o valor que você vai receber, o setor lá que tem responsabilidade fiscal para tanto, já vai separar o dinheiro e já vai repassar lá para a Receita. Você só tem o trabalho de declarar. Tá aí essa Big Brother, né? Big Brother. O cara ganhou lá o dinheiro. Pode ter certeza que a Globo, lá, a equipe lá, vai separar. Professor, meu salário. Pode ter certeza que no teu salário, você vai, antes de você receber o seu salário, o setor financeiro, aliás, o setor de RH manda informação para o financeiro manda pagar. E lá no financeiro passa esse recurso. Logo, é 28 de fevereiro, tem todo um procedimento e tal. Mas lá tem essa informação que já foi repassada para o fisco já sabe, a não ser que a instituição esteja sonegando, e aí não é problema seu, é problema da empresa que está sonegando, mas pode ter certeza que o pagamento antecipado é a primeira etapa do imposto de renda. Quando você recebe uma mercadoria, uma transição de mercadorias, depois da substituição para trás, substituição para frente, você pode ter certeza que quando tem qualquer circunstância de pagamento, ele sempre é antecipado nesses processos. Você pagou, declarou e aí homologou o lançamento. Então, primeiro é pago, depois é declarado, depois é homologado. Porque, cuidado, nesses tributos, praticamente toda atividade estatal de fiscalização ela é centralizada na última ponta da cadeia. Simplesmente um servidor que vai olhar as informações, o valor que você pagou, suas atividades, no final. E aí ele vai concluir se homologa ou não o lançamento fiscal. E se tem direito ou não à restituição do imposto de renda, se tem valor ainda a pagar. Você está entendendo? Então esses tributos têm essa característica. Então você já faz o pagamento. É você que já, em tese, já está denunciando. Você, em tese, já está informando o fisco disso. Agora, o segundo ponto, eu vou falar depois do intervalo. Nós vamos ter aí rapidamente aí uns 10, 15 minutinhos. Tomamos aqui um café, um coffee break rápido nosso. E a gente já retorna aí com as explicações. Tudo bem, pessoal? Algum problema, alguma dúvida? Não, tudo bem. Renato, Marcos? Tudo certo. Pessoal, Tudo certo. hoje vai puxar do meio-dia normal, hein? Hoje vai mesmo... Eu acho que nós vou pegar uns 5, 10 minutinhos, 5, 7 minutos. Acho que nós vou pegar uma diferençazinha, tá bom? Okay. Adonis, tranquilo? Como é que tá? Tranquilo. Então tá. Vamos dar um intervalozinho aqui, eu vou fechar aqui a câmera.